Storytelling é a arte de contar histórias. E a primeira dica que eu vou te dar sobre isso é escute. Mas se eu acabei de falar que storytelling é a arte de contar histórias, por que a gente tem que escutar? Vamos lá. Todos nós contamos histórias. Desde sempre, de milênios atrás, toda a nossa história é construída em cima da contação de histórias. E a gente faz isso de forma natural e corriqueira, como quando a gente fala para alguém como a gente se conheceu, a gente está contando uma história, a nossa história. Diga-se de passagem, uma história bem bonita. Porém, o que o storytelling propõe são técnicas e formas de você contar uma história de forma clara e envolvente. Talvez o exemplo mais conhecido de estrutura de storytelling seja a jornada do herói. Muitos e muitos filmes que a gente vê são baseados nessa estrutura, como Harry Potter, por exemplo. E veja bem, não é o Harry Potter que é a jornada do herói, mas como a história dele é contada. Ah, tá. Como a história dele é contada é que faz com que ele se torne um herói. É porque que a gente vê desde lá... Por que o começo da história conta dele chegando na casa dos Dursley? Por que a gente acompanha toda a jornada dele para conseguir chegar em Hogwarts, como os tios atrapalham ele a pegar as cartas e tudo mais? Essa é a estrutura da história, de por que a gente passa por todo esse processo junto com ele e não simplesmente começa a história com ele já em Hogwarts no seu primeiro dia. Poderia ser um jeito de contar a história, ainda seria a mesma história, mas será que ela teria tanto apelo e envolvimento se a gente não tivesse acompanhado a dificuldade que ele passou para chegar lá? A construção da história em si, às vezes, é até mais importante do que o personagem em si. Porque através dessa estrutura que a história é contada, a forma que ela é contada em si, que vai despertar na gente os sentimentos que o diretor ou o roteiro em si tinham a intenção de despertar na gente, seja de alegria, de tristeza, de compaixão. As histórias estão aí para fazer com que a gente sinta essas coisas. E isso que torna ela tão envolvente. Por mais que a história seja boa, se ela não for bem contada, ela não vai trazer o resultado esperado. Você já deve ter ouvido duas pessoas que viveram uma mesma situação contando uma mesma história, mas de formas diferentes, e você provavelmente não viu tanta graça, ou não achou tão legal, ou, não teve o mesmo sentimento, não teve a mesma reação, dependendo de quem contou a história, porque normalmente as pessoas contam histórias de formas diferentes. E é por isso que tem piada que é boa e piada que é ruim. Tem pessoas que já nascem com muito mais facilidade de contar histórias envolventes do que outras. Mas uma boa coisa é que a gente é capaz de aprender com storytelling a contar boas histórias. Outra coisa que já pode ter acontecido é você contar uma mesma história para duas pessoas diferentes ou em situações diferentes, como em casa, no trabalho, e não ter tido a mesma reação das pessoas. Isso acontece pelo motivo que eu disse lá no começo do vídeo, que é importante ouvir. Ouvir é conhecer, é entender. Então, entender para quem você está falando a sua história é muito importante para saber qual estrutura você vai usar. Se você vai usar a jornada do herói, se você vai usar o inimigo público comum, se você vai usar metáforas, se você vai usar referências de cultura pop. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte do storytelling, mas você pode utilizar de formas diferentes de acordo com o seu público e não necessariamente você precisa usar dentro de narrativas. Você pode usar essas estruturas de storytelling para fazer o seu vídeo de vendas, para alcançar o seu público, o público da sua empresa. Isso era o que a gente queria falar hoje para vocês entenderem o que é o storytelling. E se você gostou, curta, compartilha, se inscreva. E não esqueça também de deixar seu comentário aqui embaixo, dizendo pra gente se vocês acharam interessante o conteúdo. E já dando um spoilerzinho, a gente tem mais conteúdo e mais coisa para falar sobre storytelling. Não é mesmo? É verdade. E agora é uma promessa, então a gente vai ter que cumprir. Mas já tava... Enfim. Isso também é uma estrutura de storytelling. É por isso mesmo, né? Exatamente. Bom, isso era de fato tudo que a gente tinha para falar hoje, inclusive o spoiler. E a gente vê amanhã. Exatamente. Até amanhã. Valeu. Tchau.